população de maneira geral, se pensarmos para nós, psicólogos, para futuros psicólogos, acadêmicos de psicologia, mas também um tema importante de saúde pública, né, Gi? Verdade, Que a verdade, gente Monique. precisa, que a Isso gente precisa. é necessário discussão, porque assim, é até o que eu converso com os nossos alunos, né? Sim, Alunos, clientes, assim, no geral, né? A psicologia, então, ela é uma ciência, principalmente aqui no Brasil, né? Uma ciência nova, né? É uma das mais novinhas, né? Se a gente colocar aí em 1963, né, que a gente teve a nossa profissão, né, o psicólogo sendo reconhecido como profissão. E aí é muito importante, então, deixar claro que a psicologia é uma ciência. Né? A gente vem até discutindo agora também do nosso trabalho, né, isso. voluntariado, a convocação aí, né, do próprio governo federal para os profissionais da área de saúde, né, prestarem o seu serviço à sociedade. Por quê? Porque, de fato, nós somos profissionais da saúde. E, Isso. independente, então, da nossa área de atuação, da onde a gente esteja, né, Monique, na escola, na empresa, em qualquer lugar, na clínica, a nossa função é promover a saúde. Então, Exatamente. a nossa grande missão aí é sermos promotores da saúde. E aí a gente fala também o quanto a psicologia não é uma ciência, então, estática, né? Ela também entende muito o sujeito como um sujeito social, e nós temos que ter isso dentro de nós, enquanto profissionais da saúde, então, entendendo o sujeito, que eu falo dentro dos aspectos Sim, biopsicossociais, né? Então, a questão do biológico, da genética, da saúde, o psicológico e o meio no que ele está inserido. O Pedro Calabres, que é um neurocientista, ele fala, né? Somos todos seres sociáveis. sim. Fazemos parte de uma grande antena social. E como não se afetar por esse social? Então, agora é o que a gente vem, né? Vivenciando. Isso. Somos todos parte de uma sociedade, cada um tem sua subjetividade, cada um vai passar por esse momento de uma forma diferente do outro, aquilo que é subjetivo, uns vão sentir mais, outros vão sentir menos. A gente Sim. vai ver muitas pessoas adoecendo, tendo aí doenças psicopatológicas como depressão, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais. Mas outros conseguindo ressignificar melhor, que foi até o que você também já trouxe, né? Já vem comentando aí. E dentro disso, então, em como nós podemos fazer para aliviar esse sofrimento psíquico Isso. diante Isso. desse medo, diante desse pânico, né? E aí, então, nós, enquanto profissionais de psicologia, como eu disse, como não é uma ciência estática, a gente tem que estar se reinventando o tempo todo, Isso. repensando nossas práticas, né? Então, lá Exatamente. atrás, um ano atrás, começou-se essa discussão, então. Eu tenho até uma paciente minha que ela veio de São Paulo e aí ela relatou isso. Ela falou: olha, Gi, lá eu participava muito, lá eu tinha muito assim a prática do atendimento online. Por quê? Por causa do trânsito, né? Por causa das dificuldades, às vezes, do horário. Então, eu, né, fazia o atendimento online. Lógico, como eu mudei para Cascavel, né? Aí eu busquei É uma uma cidade terapeuta menor que não que possibilita também por essa questão até de trânsito, né? de trânsito. E aí ela falou: não, mas aí, como eu estava em Cascavel, eu busquei o atendimento presencial. Aham. Só que agora, nesse momento, eu estou de novo buscando então atendimento online, porque eu sei que dá resultados, né? Isso. Lógico, né, amiga, tem muitas coisas assim. Você não está no contato direto, o É. toque, o abraço As sempre é. microexpressões faciais a gente não consegue pegar, né? Aham, Tem aqui algumas peculiaridades do atendimento online
que são bem peculiares, e a própria resolução vai nos orientar que casos de muita vulnerabilidade, crianças e uma série de requisitos que a gente não pode fazer no atendimento online. Mas se pensarmos nesse momento em que estamos, o quanto que a psicologia pode e está ajudando, né, Gi? É o que eu estava te falando. Aí ela mesma, assim, a gente já vê muitas pessoas que têm uma certa, então, assim, ou que já entraram em contato com atendimento online e que tem uma facilidade, então, a adesão ao atendimento. Sim. Mas aqui, então, fica muito isso, né? Que é o que a gente está querendo passar. Para os profissionais, nós vamos falar um pouquinho das dificuldades aí, porque realmente não é fácil para a gente, enquanto psicólogo também. Como nós comentamos aqui, é muito recente, a gente precisa readaptar tudo, a gente precisa aí, então, mudar, é um momento de mudanças. Assim como também não é fácil, né, para os nossos clientes. Mas é o que eu trouxe, é um momento excepcional, a gente, né, nunca teve nada parecido na nossa história, então a gente precisa se transformar também junto com o momento e pensar, então, na saúde, né, das pessoas, né, da nossa sociedade. Então, diante, então, do pânico, do medo, o atendimento online, ele se torna fundamental. A gente vê o atendimento, estão oferecendo também, né, plantões, que você pode estar ligando, né, até a prefeitura agora essa semana colocou à disposição profissionais, então, no plantão, linha telefônica, né? Então, tudo isso são formas, né, de atender, então, as pessoas que estão vivenciando esse momento. Exatamente. E o quanto que é importante a gente socializar essas informações aqui em espaços de mídia social e ter essa conversa, porque, de repente, nós temos algumas dificuldades, mas temos também muitas potencialidades. E o Conselho Federal de Psicologia, ele nos dá essa base. Por isso até que eu trouxe aqui a resolução que saiu agora, no dia 26 de março, agora, de 2020, desse ano. A Organização Mundial da Saúde declarou pandemia mundial, né, devido ao coronavírus, no dia 11 de março. E no dia 26 de março, o CFP coloca essa resolução, então 4 de 2020, sobre do que vai falar essa resolução? Especificamente sobre a nossa atuação diante da pandemia e desse momento histórico que estamos vivendo. Então, essa resolução 4 de 2020 é a regulamentação de serviços psicológicos prestados por meio da tecnologia e da informação e da comunicação durante a pandemia do Covid-19, que vai... Basicamente, essa resolução, ela vai suspender algumas outras que falava sobre a questão, algumas peculiaridades que nós temos em momentos que não são únicos, como esse, e vai chamar atenção para a resolução 10 de 2005, que é sobre o nosso código de ética, a importância, né, de mantermos aí como que vai ser a qualidade dos nossos atendimentos e em qualquer situação que o psicólogo é convocado a trabalhar ou que está prestando um serviço, precisa se lembrar do Código de Ética e da Resolução 11 de 2018, que é a resolução que prevê e que normatiza esse atendimento pelas tecnologias, o atendimento online a pacientes clínicos, que, como eu e a Gi estávamos comentando, faz exatamente um ano que nós fizemos um vídeo, gravamos um vídeo especificamente sobre a Resolução 11 de 2018. Então, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo
Aqui não, aqui no Instagram a gente está fazendo essa live, mas depois que a live ficar pronta, eu vou postar lá no meu canal do YouTube, Monique Farber, e daí lá no meu canal do YouTube eu vou deixar na descrição o link desse nosso vídeo, Gi, que a gente falou exatamente no ano passado, no dia 4/4/2019, a gente bateu um papo sobre a Resolução 11 de 2018, falando sobre essa questão do atendimento online. Então, vocês também poderão acompanhar um pouco mais de conteúdo por lá. Naquele momento, a gente tinha, né, muitas dúvidas, muitos preconceitos, né? Aí também era bem limitado, né? Você tinha que fazer um cadastro, você tinha que se inscrever numa plataforma específica. E aí a gente via muitos profissionais tendo receio, e até os próprios, né, clientes. Os próprios clientes, os próprios pacientes, exatamente. Na época, né? Porque assim, não é fácil, a gente tem uma questão, né, como você mesmo trouxe, né, da ética, do sigilo e como resguardar tudo isso no atendimento online, né? Então, assim, o CFP foi muito criterioso, né, trazendo essas questões ali naquele momento. Hoje, então, a gente precisa aí deixar claro que, então, isso mudou, né? Então, eles permitiram que qualquer profissional, então, profissional psicólogo, gente, lembrando bem, tá? A gente precisa deixar bem claro, o profissional de psicologia é aquele que faz a graduação de psicologia por 5 anos, então, né? E aí, para ele estar atuando nessa área clínica, ele precisa ter o CRP, tá? Então, você termina a graduação e você se credencia ao CRP, né? Que é o conselho ali regional que fiscaliza tudo. Então, é muito importante para você, né, que está ouvindo aí, que vai buscar o atendimento, então, online, que você realmente verifique isso. É um profissional de psicologia? Tem o CRP, né? E aí você também, mesmo que esteja liberado para todos, isso precisa ser feito de uma forma muito ética, muito profissional, né? Porque você precisa ter aí tudo isso, né, garantido. Então, que fique também, né? A gente precisa deixar essa mensagem para os nossos, né, pacientes, para as pessoas que queiram procurar o atendimento. Perfeito. Até porque o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais, eles funcionam como uma forma de proteger a população. Eles funcionam para a população, né? Para que realmente regularize, normatize esse trabalho que é tão subjetivo. Então, a forma como o atendimento é feito, né, o psicólogo ele precisa ter todo um protocolo e um sigilo com mensagens, com áudios, com vídeos, exatamente do cliente, do paciente. E pode ser punido e responsabilizado caso não tenha uma conduta ética. Então, é bem importante a gente deixar isso claro, porque isso também dá segurança para quem ainda não aderiu ao tratamento psicoterapêutico online e, de repente, está precisando nesse momento, ou vai vir a precisar. Tanto que eu tenho alguns clientes, alguns pacientes que dizem assim, mesmo depois que voltar, eu acho que eu quero continuar no online, porque se adaptaram muito bem, né? Olha quanta gente entrando aqui. Boa noite, gente. Oi, Carol. Tudo Oi, bem? Carol! Nossa, coordenadora linda! Que honra, né? Que honra! Que honra! Gente linda, muitos amigos, alunos queridos. Raquel, tudo bem, Raquel? Oi, Natasha, Jaque, Gustavo, a Duda. Que bacana, é muito bom ter vocês aqui. Apertem esse triângulozinho aqui, ó, aqui embaixo da tela, e convidem os amigos de vocês também para vir aqui assistir essa nossa live. Que nós estamos falando sobre a Resolução 4 de 2020, que regulamenta o trabalho
do profissional psicólogo em meio à pandemia do coronavírus. Então, a gente está relembrando aqui outras resoluções, como a Resolução 10 de 2005, que vai falar sobre o Código de Ética, e também a Resolução 11 de 2018, que vai falar sobre o atendimento online. Então, nós temos aí, né, Monique, o decreto agora, né? Acho que é importante a gente também trazer aí para o pessoal. Nós temos vários profissionais, então, até então, a gente não estava proibido de fazer o atendimento presencial, tá? Eu até entrei em contato, né, com uma representante do nosso RP, e aí também na prefeitura, na área de saúde, eles falaram, não, vocês não estão proibidos, por a gente entender, então, que é uma questão de saúde, né? Isso a gente precisa deixar bem claro. A saúde física é importantíssima, que a gente está todo mundo muito preocupado, e de fato a gente tem que se preocupar, mas também a gente não pode deixar de falar de saúde mental. Gente, saúde mental, né? Não é frescura, saúde mental não pode ser deixada em segundo plano. Nós não temos mesmo muita educação para a saúde emocional nossa. Exatamente. Isso é muito deixado de lado. Então, a gente vem percebendo agora o quanto que, de fato, se eu não tiver uma saúde emocional, né, que eu não buscar essa saúde emocional, o quanto eu posso adoecer fisicamente. E principalmente num momento como esse que estamos passando, né? Precisa, assim, é muito importante, gente. Eu preciso deixar essa mensagem para vocês, né? A gente fala muito de prevenção. Então, não deixem, né, a situação se agravar, não deixem aí ficar crônico, uma ansiedade, né? Porque a ansiedade é uma certa tristeza, né, um certo estresse. É mais do que normal no momento, todos nós estamos passando. O problema é quando isso começa a ficar crônico. E aí a gente tem o hábito, então, de ir deixando o emocional de lado. E aí os sintomas, né, vai ficando crônico, piorando, piorando, piorando. E aí, de repente, quando está no último estágio, que a gente, não, então eu preciso buscar um psicólogo. Não deixem chegar nesse momento, tá? Então, busquem, né, se prevenir. A terapia, ela não é só para situações que você já está com os sintomas, como eu disse aqui, crônicos. Quando você já está com uma psicopatologia. Não, gente, não. A psicoterapia, ela é um autoconhecimento, é um alívio para o nosso sofrimento, né? Para as nossas tensões. Então, busquem, façam. E ela funciona como uma prevenção, né? É um momento de prevenção do adoecimento, que isso é muito necessário. Muito. Nós vamos tratar o adoecimento? Sim, sim. É uma das nossas funções. A gente vai tratar o adoecimento, a gente precisa entender o que é entender de psicopatologia, né? Entender a importância aí do medicamento, a gente vai tratar da doença. Mas a nossa função é falar de saúde. Tratar. Promover essa saúde. Promover a saúde. Então, como eu estava dizendo, agora com esse decreto, nós temos, então, aí, né? Alguns profissionais estavam receosos e ainda continuam, não vão voltar com seus atendimentos presenciais, vão fazer o atendimento online, né? Porque a gente sabe que também tem profissionais, né, que estão no grupo de risco, né, com problemas cardíacos, pulmonares. Então, para se resguardar, eles vão fazer o atendimento online. Assim como também nós temos vários pacientes que também estão nesse grupo de risco e que vão fazer a opção pelo atendimento online. Então, não vão fazer o presencial, não vão poder estar indo no presencial, né? Então, assim, os profissionais que voltarem agora, a gente vê todo mundo muito cuidadoso. Nós vamos, né, nos respaldar com tudo que a gente puder, né, no sentido da higiene, da conscientização, né, da própria psicoeducação do momento. Então,
O paciente que optar pelo presencial e o profissional, eles vão se resguardar de tudo isso. Sim. Mas, gente, então, caso você, né, não possa estar indo num presencial, caso você, ou mesmo que você nunca tenha feito uma psicoterapia, agora de repente no momento, você não está sabendo lidar com a situação, não está sabendo lidar com o que está acontecendo, busque essa ferramenta, né? É. Busque essa ferramenta de forma segura dentro da sua casa, né? Porque isso também vai te tranquilizar mais, tá? Com um Então, profissional que você confia, né? E isso. isso é muito importante. A gente está falando aqui do número do registro no conselho. Então, para quem não é da área, é aquele número que está sempre embaixo do nome do profissional. CRP, por exemplo, meu CRP é 08/12651. Sempre você vai precisar buscar um profissional que tenha esse registro. Por quê? Porque aí você sabe que esse profissional está trabalhando de acordo com as normas exigidas no código de ética e etc. É uma forma também do paciente se resguardar na escolha do profissional da psicologia, né? Isso. É bem importante, então, aquilo que a gente já citou ali, né? Exatamente. Mesmo sendo online também, então, algumas questões aí você precisa, né? Sentir a confiança. Olha aqui, que chique, as melhores profs. Ah, aí é fácil quando a gente tem os melhores alunos, né, Gi? Ah, mas é bom ouvir isso, sempre é bom esse reconhecimento Bom deles, né? demais, é bom demais, é muito esse carinho. Então, isso é uma coisa muito legal que a tecnologia nos proporciona, até que eu já falei em outras lives. Por mais que a gente não consiga estar perto, se abraçar, dar um beijão, nesse momento nós não podemos fazer isso. Precisamos tomar esse cuidado. Mas a tecnologia nos aproxima, né? Mesmo que a tecnologia ela encurta distâncias e a gente consegue demonstrar afeto e receber esse afeto. Isso é muito gostoso, isso faz tão bem para todos nós. Eu estava agora há pouco falando com o advogado Lucas e nós estávamos falando sobre um filme e falando exatamente sobre essas questões, o quanto que é importante nós nos sentirmos humanos. E nesse momento, nós nos deparamos todos, percebemos a nossa condição de humanos, né? Estamos todos nessa condição, nessa situação, independente da classe social, classe econômica, classe intelectual, profissão, etc, etc. Nós estamos todos na mesma condição. E o quanto que o afeto é muito importante e o quanto que o afeto ele fortalece inclusive a inteligência emocional para a gente poder continuar seguindo, não é, Gi? É verdade. E assim, gente, também muito importante. Eu até estava conversando com os nossos alunos lá na aula online, né? De sexta, de quarta, e aí também eles trazendo isso, né? Eles trazendo, Uhum. prof. É normal, assim, porque antes eu não sentia essa angústia, né? Eu não sentia essa Isso. tristeza. É normal eu sentir isso. Gente, então, assim, e aí eles também, muito curiosamente, né? Eles perguntaram, prof, você também tá sentindo? Isso. Gente, nós Você também. que é psicóloga, mas também é gente. Você também está sentindo? Você também tá sentindo, gente, assim, eu nunca senti nada parecido, né? É uma coisa que até emociona a gente, assim, porque é muita mudança, né? O ser humano ele precisa se sentir seguro. É. E a gente, até então, lógico, muitos problemas, as inseguranças do dia a dia, mas a gente estava ali respaldado por uma ciência, né? Respaldado por uma determinada segurança que de repente do nada foi tirada para Isso. todo
mundo. Então, Olha o que a Natasha diz assim. Exatamente, e é super normal, porque antes de sermos psicólogas, somos seres humanos. Perfeito, Natasha. Isso. Isso Jô, que você tá eu também te amo, Jô. A Jô mandou a mensagenzinha ali antes, tá? Também, beijo, tô com saudade. Viu? Então, é isso que eu tava falando. Sim, lógico, nós temos todo o respaldo aí, né? Científico, de técnicas, de métodos para desenvolver o nosso trabalho. Como eu falei lá inicialmente, são 5 anos de formação, mais o que a gente busca de especialização na área que a gente atua, tá? Então, assim, sempre tentando se respaldar dentro daquilo que é científico, do conhecimento científico, que é a neutralidade, que é a objetividade. Mas, assim, é o que foi falado agora. Nós somos, né? Antes, a psicologia ela estuda a subjetividade humana. Mas nós somos, né? Os pesquisadores, nós somos humanos. Então, também é normal que a gente sinta, é normal que a gente também se abale com a situação, óbvio. Aí, o que a gente faz, então? Né? A gente sente tudo isso, mas aí a gente procura se afastar, que é o que a ciência faz. Você se afasta de tudo para poder se reaproximar de novo. Então você se afasta para ver de fora, calma aí, né? Tá, eu tô sentindo tudo isso. Mas o pânico, o medo exagerado, a ansiedade exagerada, né? Isso não vai conseguir. Se eu continuar, né, cultivando isso, se continuar crescendo dentro de mim, eu não vou ter forças, então eu não vou ter nada dentro de mim, que é o que eu sempre falo. Você não consegue dar o que você não tem, então eu não vou conseguir ter dentro de mim para ajudar o outro. Isso. Né? E é muito o que eu trago agora nesse momento. A gente precisa, né, ir pegando coisas boas, né? Não tem como. Isso, não tem como a gente ficar alienado a tudo, mas a gente precisa trabalhar assim os pensamentos bons, né? Porque é o que eu sempre falo, se a gente ficar o tempo todo cultivando o que é ruim, o que é trágico, os pensamentos a gente vai abrindo várias janelas negativas, várias. Como é que a gente vai se sentir? A gente vai se sentir triste, frustrado, e como é que a gente vai se comportar? E a ansiedade, ela vem de uma forma mais intensa, né? O Marco diz assim, é a redução fenomenológica, os alunos estão atentos. Um beijo, meu querido, isso mesmo, porque a gente precisa treinar esse processo. E a gente sabe que nós estamos lutando com algo que é real, mas nós temos também muitas questões subjetivas que nos desequilibram e nós precisamos nos acalmar, pensar, equilibrar tudo isso até para a gente conseguir conseguir dar conta. Essa questão da ansiedade que nós estávamos falando antes é tão comum, né? E aí nas várias abordagens, eu tenho um aqui, deixa eu até mostrar para vocês. Nesse livro, eu gosto bastante desse livro aqui, ó. Uma Vida para Seu Filho. É um livro antigo até, e do Bruno Bettelheim. Não sei se tem alguma psicóloga, psicanalista, um psicólogo psicanalista aqui conosco. E ele vai falar nesse livro que uma das maiores inseguranças humanas e do bebê humano é justamente o medo da morte. A insegurança de que falte. E a morte por abandono ou por inanição. Então, o medo de morrer sozinho e o medo de morrer de fome. Se nós pensarmos, então esse é o pensamento desse autor aqui, mas se nós pensarmos na angústia, como o próprio filósofo Sartre vai
vai colocar, né, diante do nada, a angústia diante daquilo que a gente não tem controle, não é, Gi? Então, esses sentimentos, eles vêm à tona e nós precisamos... Opa, ok, mas antes eu também não tinha controle. Nós tínhamos um falso controle. Agora fica mais evidenciada, diante de tudo que está acontecendo, a nossa condição humana. Só que muitas vezes nós ligamos no automático e acabamos não refletindo muito sobre isso, ou não pensando muito sobre isso. Então, o quanto é importante, né, a gente parar, a gente refletir. Muitas coisas que não dependem de nós, nós não temos controle. É difícil, mas eu preciso lidar com a minha impotência. Enquanto pessoa, enquanto existente, é assim. E isso vai fazendo com que eu me tranquilize e eu perceba o que eu tenho controle, então. Eu tenho controle no que eu vou almoçar. Eu tenho controle que horas que eu vou me deitar. Nós temos controles, algum tipo de controle por alguma coisa, né? Mas não do que vai acontecer, de como está a economia, de quando que tudo isso vai passar. E essa frustração nos coloca nessa situação e que se eu der margem para isso, eu posso até adoecer, realmente. Verdade. E aí uma outra questão também, né, Monique? Se a gente pegar até antes de tudo isso acontecer, né? Se você traçar ali, né, quais são, né, o que você coloca na tua hierarquia de valores, de prioridades, o que é mais importante? É engraçado que quase todo mundo, eu, pelo menos quando eu faço e pergunto, eu acho que assim, uma grande maioria traz, em primeiro lugar, é a minha família. Em primeiro lugar, é a família. Né? Então, é meu filho, é o meu esposo, é os meus pais e tal. E no momento também nós estamos tendo a oportunidade de estar com a nossa família, a gente não sabe fazer isso. Então, assim, tá tendo uma incoerência, não tá? Se a gente parar para refletir. Então, eu coloco na minha hierarquia de valores. Eu preciso me espiritualizar, é o mais importante. É a minha família que é o mais importante, lógico. Aí depois você coloca ali trabalho, tudo mais. Mas até mesmo antes de tudo isso, né? Que é o que eu comento. Você tá com a tua família, você pensa nos seus amigos. Você tá com os seus amigos, você pensa na faculdade. Você tá na faculdade. Você nunca tá presente em nada, você nunca vivencia nada por inteiro. Né? Óbvio, gente, isso é culpa do sujeito? Não, não é que é só culpa do sujeito, né? A gente tem toda uma questão social, que isso foi muito impregnado aí com o capitalismo, então com o imediatismo, a própria indústria do lazer, que sempre, né, tem sido pregada. Você tá feliz se você estiver o tempo todo fazendo alguma coisa e se divertindo. Mas engraçado que aí, a hora que você volta para o sujeito, ele não traz isso como prioridade, então tá tendo uma incoerência, né? Então agora a gente precisa de fato, um momento da gente se voltar para toda uma ressignificação, no repensar da nossa própria existência. Isso. Né? Exatamente. Se é importante, por que eu não estou valorizando? Por que eu não consigo vivenciar? Né? Por que no dia a dia é tão difícil? Exatamente. E assim como a Natasha coloca aqui, e dentro disso tudo, como que eu posso fazer as minhas escolhas? Como que eu posso viver tudo isso? Exatamente, Natasha. Até quando eu vou ficar responsabilizando o outro, ou as coisas, ou tirando o foco de mim, e ficar nesse movimento de má fé, de inautenticidade? É muito delicado isso, realmente. Marco, obrigada pelo carinho, querido. Ele está escrevendo aqui. Quanta coisa boa. Obrigada, gente. Todo mundo que está aqui, está passando por aqui, obrigada. O Alessandro diz assim, fomos expostos totalmente à angústia inerente ao ser, dentro do pensamento sartriano. Perfeito, Alessandro. Né, percebemos isso. Ali a questão iminente, né, até pensando em Sartre, em como o início desse existencialismo sartriano,
muito próximo, né? Foi no fim da guerra ali, naquele clima de depressão, de angústia, de várias incoerências, e é um momento que estamos realmente nos perguntando sobre essas incoerências. O que eu digo, assim como você falou, né, Gi? Aquilo que é importante para mim, de fato, isso é importante, ou não existe uma consciência reflexiva naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. Então, o quanto que nós precisamos nos perceber. E para nós pensarmos... Muitas pessoas também têm perguntado assim, tá, mas e daí? Eu não escolhi tudo isso, né? Porque se a gente pegar dentro do existencialismo, né, trazendo ali para Sartre, porque Sartre fala muito isso, das escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas, viver é ficar o tempo todo se equilibrando entre suas escolhas. Gente, mas assim, Sartre, ele também traz a noção, né, de limitação. Nós somos seres limitados e vivemos dentro dessa sociedade. Ele tem até a frase famosa, o inferno são os outros, né? Para mostrar isso, que a gente está o tempo todo nessa relação. Então, assim, a gente não escolheu o vírus, a gente não escolheu a pandemia. Isso foi como lidar com isso, a gente vai poder escolher. Nós não escolhemos, porque nem tudo a gente escolhe. As tragédias mesmo que acontecem na nossa vida, né? Se você colocar, perdi um filho, né? Eu tenho uma cliente minha, assim, muito, muito, muito querida, muito especial, né? Ela falou que ia estar assistindo, né? E assim, no meio de toda essa... Ela tem 42 anos, no meio de toda essa tragédia, ela perdeu o esposo, que teve um ataque cardíaco e morreu. E aí ela falou, eu nem tô conseguindo parar para pensar em tudo isso, né? Porque imagina, e olha, como é que faz nessa questão? Sim. Só que aí ela me falou uma coisa muito, muito, assim, que mexeu comigo. Ela já tinha feito um processo antes, né, de psicoterapia, que ela vinha de uma depressão profunda, de tentativa de suicídio e tudo mais. E aí ela falou assim para mim, doutora, tá doendo muito, né? Eu nunca imaginei que eu pudesse sofrer tanto por uma coisa. Mas assim, eu me sinto muito, muito, muito mais forte do que daquela outra vez. E foi graças à psicoterapia. Eu me sinto muito mais instrumentalizada e eu sei o caminho a percorrer. Eu não vou desistir de viver, porque minha vida tem um sentido muito maior que você me mostrou, os sentidos. Então, isso é importante, né? Até emociona muito a psicoterapia, ela potencializa quando oferece essa questão do autoconhecimento. E quando a gente se conhece, aí nós temos as armas para lutar. Né? Você vai parar de sofrer, né? Não, você continua sofrendo. A gente vai continuar com a mesma vida, mas eu não vou sucumbir ao sofrimento. Essa é a grande diferença que o autoconhecimento produz, a importância do autocuidado e que a gente consegue através, claro, não só através da psicoterapia, mas a psicoterapia por excelência consegue desenvolver essas habilidades que são tão necessárias. Por isso, gente, até que eu convidei a professora Gislaine para estar aqui comigo nessa noite fazendo essa live, porque justamente para a gente conversar sobre essas questões da psicologia e o quanto que a psicologia pode nos ajudar, o quanto que a gente não precisa ter medo, né, ficar receoso para se experimentar dentro de um processo psicoterapêutico e nem que seja presencial e nem online, porque também isso é super possível, né? É só você escolher um profissional ético, uma pessoa qualificada, uma pessoa responsável e com certeza o tratamento só vai trazer coisas positivas, né? Exatamente. O Alessandro diz assim: cada ser realiza suas escolhas dentro do contexto inerente a cada ser para si. Com certeza, né? Nesse contexto, eu vou escolher aquilo que faz sentido para mim,
O problema é quando, em vez de ser um ser para si, eu acabo sendo um ser para o outro. E aí, na minha inautenticidade, eu acabo escolhendo não o que eu quero, mas aquilo que eu acredito que precisa ser feito. Aí, não, tá todo mundo ligando a TV e vendo tragédia o dia inteiro. Eu também vou fazer isso. Eu também vou fazer. É triste. Não, a gente precisa, nesse momento, mais do que nunca, focar nessa questão do autoconhecimento e perceber o que nos faz bem. Investir nisso. Isso mesmo. Né? Gi, minha querida, obrigada. Obrigada por estar aqui. Imagina! Obrigada você pelo convite. Convite é sempre ótimo. Nem que seja de ano em ano, a gente vai gravar vídeo, né? É que assim, né? Aniversário, não